Paz do Senhor, meninas, bom dia. Mais um dia que se inicia, glória a Deus. Mais um dia que o Senhor tem nos dado. Eu sou a Emanuela, sou diaconisa da CN Messejana. Estou aqui neste propósito mais um dia, hoje, dia 19 de agosto. Vamos ler o provérbio de capítulo 19, mais um provérbio escrito por Salomão. Vamos ler com atenção e vamos estar atentos àquilo que o Senhor tem a falar para a gente. Que o Senhor possa falar conosco e que nós possamos verdadeiramente aprender e a colocar em prática aquilo que o Senhor tem a nos ensinado todos esses dias, ó Pai. Que nós possamos ser filhas sábias, aquelas que aprendem com o conselho e não aquelas que têm que passar para poder aprender e às vezes nem aprende. Senhor, abençoa-nos, ó Pai, neste dia, Pai. Que o Senhor possa estar na frente de todos os nossos dias, que tudo aquilo que fizermos e tudo aquilo que acontecer seja de acordo com a tua vontade. Assim que te peço, já te dou glória e graça. Amém. Vamos lá, vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 19 de Provérbios, que diz assim: É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas os pobres não conseguem nem conservar os poucos que têm. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ter amigos que dão presente. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de se admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida. Quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que o escravo governe os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugir de um leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus viverá mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os teus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancada. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra a consequência disso, pois se você ajudar uma vez, terá que ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Quem espera, o que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que ser mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe.
A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Amém. Irmãs, aqui a gente vê mais um provérbio, mais um ensino que Salomão traz às nações posteriores e à nação na qual ele estava governando. O Salomão, quando Deus perguntou o que ele queria, olha que oportunidade rica, né? E ele já sábio, pediu sabedoria a Deus para governar aquele povo. Ali ele já mostrou sabedoria, né? Um tolo, qualquer outro pediria riqueza, pediria poder. Ele estava pedindo para Deus. Imagina você poder pedir algo para Deus. E ele então decidiu pedir sabedoria para reinar sobre Israel, né? E através da sabedoria que Deus deu a ele deixou muitos ensinos e poesias à sua nação e nos alcançou até hoje, né? Hoje aprendemos com o livro de Provérbios. Provérbios tem riquezas de ensinos para a mãe, para o pai, para o filho, para o comerciante, para o vizinho, né? Ensina a nós a sermos sábias, a aprender o caminho sem ter que passar por ele, né? Aprendemos a teórica sem ter que passar pela prática. Tem gente que diz que só aprende na prática, né? Mas para passar pela prática tem que ter primeiro uma boa teoria, né? Para quando chegar lá você não se dá mal. Assim é o livro de Provérbios. Ele nos ensina que nós estamos passando aqui pela teórica para que para que a gente não precise passar pela prática. Aqui fala sobre o tolo, porque fala muito sobre o tolo. Provérbios fala muito sobre o tolo e sobre o sábio, né? Nos trazendo realmente um ensino de vida em relação a tudo. E ele diz assim, né? É melhor ser pobre do que melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo, né? Muitas pessoas acham que o valor da pessoa está no que ela tem, mas na verdade não. Na verdade, para Deus, nós valemos aquilo que nós somos, o nosso caráter, a nossa integridade. É isso que no final da vida conta. Todo o dinheiro ele se resume a nada quando caímos numa doença ou quando caímos numa peleja na qual o dinheiro não pode comprar. E aí a gente vê o verdadeiro valor de cada pessoa. Quando a gente está precisando de alguém, a gente vê o verdadeiro valor de cada um. Aqui fala sobre que as pessoas gostam de estar perto das pessoas influentes e as pessoas influentes, consequentemente, gostam de estar perto de pessoas que dão presentes, né? E, infelizmente, é isso. Existe em todo canto, tem o bajulador. E quem é que não gosta de ser agradado, né? Às vezes você sabe que aquela pessoa está lhe bajulando, mas aí você se deixa ser bajulado. E aí, quando você faz isso, você acaba se agradando e inchando o seu ego, né? Deixando-se inchar o seu ego. Aqui fala que a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Não é assim? Muitas pessoas, a gente vê muita gente dizendo, mas a pessoa teve uma má decisão e acabou caindo em desgraça, né? A pessoa deu um passo errado e acabou caindo em desgraça. Mas foi feita a vontade de Deus. Mas que seja feita a vontade de Deus, às vezes a Bíblia fala que o mal, nós colhemos aquilo que plantamos, né? Que vivemos do mal que nós fazemos, nós vivemos a consequência do que fazemos. Glória a Deus, nós temos Jesus, que por misericórdia nos dará acesso ao céu por arrependimento, mas aquilo que fizemos, nós arcaremos, aquilo que fizemos terão consequências. A lei da semeadura é assim. O Senhor nos perdoou. Ele é longânime e no final de todas as coisas, ele nos perdoará. Nós seremos justificados por ele. Mas aqui na terra, aquilo que nós fazemos, nós iremos ter que dar conta. E não adianta colocar a culpa em Deus. Às vezes são erros nossos mesmo, né? Tem gente que tudo coloca a culpa no diabo. Mas foi do diabo. Mas foi o inimigo.
Não foi inimigo, minha irmã, se você chegou atrasada na sua reunião, ou se você perdeu o seu ônibus, ou se você perdeu o seu avião, não foi o inimigo, foi você que se atrasou, foi você que não se planejou, né? A gente tem que saber ter responsabilidade de arcar com aquilo que nós fazemos, né? Muitas das vezes acontece de um pneu furar, aí realmente aí não foi nossa culpa, né? Mas aí acontece a gente não ter o step. Aí foi o inimigo? Não, o step tá lá furado, ó. Aí foi nós mesmos, né? Fomos nós mesmos que demos a ocasião que o mal acontecesse. Aqui fala que não é bom que o tolo viva no luxo. O tolo, quando vive no luxo, ele tende a se ensoberbecer, né? Por quê? Porque ele não tem sabedoria, ele não tem tato, ele quer se sobressair sobre as pessoas, ele vai querer estar por cima dos outros, né? E é tanto que aqui embaixo, mais embaixo, no versículo 11, diz assim, que já dá outro parâmetro, né? Diz assim, a pessoa sensata controla o seu gênio. Não vou dizer que às vezes a gente não se ire, que a gente não chega a se irar, né? Não vou dizer que às vezes a gente não se sente injustiçado, não vou dizer que às vezes a gente não sendo afrontado por um irmão, que às vezes nós estamos com a razão e ele chega nos afrontando. Não vou dizer que a gente não sinta raiva, sentimos, mas a Bíblia diz aqui que a pessoa sensata, ela controla o seu gênio. E a sua grandeza é perdoar quem o ofende. Difícil, né? Difícil, então, ser sensato. Difícil, então, ter sabedoria. Mas é isso. Nós temos que, é isso que nós temos que exercer. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou, né? É dar a outra face, é perdoar. Essa é a nossa grandeza. A nossa grandeza é justamente essa. O povo de Deus é um povo educado, em princípios, em ordens, porque nós temos um livro, é para ser, né? Porque nós temos um livro que nos ensina de um tudo, de como devemos nos comportar, de quando chegarmos num canto, que nós não venhamos a sentar na frente, para que depois a gente não se sente no lugar de alguém de mais, vamos dizer, posição, né? Sejamos chamados a atenção. A Bíblia nos fala de como educarmos nossos filhos, de que devemos ensinar o caminho a ele, mas que não devemos dar pancadas nele. A Bíblia fala que nós devemos ajudar os outros, mas que também devemos deixar que o insensato ele sofra a consequência da sua insensatez. Porque se você ajudar um insensato uma vez e ele não sofrer a consequência da sua insensatez, ele não vai aprender. E aí mais da frente você tem que ajudá-lo mais uma vez. Quando a gente, eu vou dizer, quando eu fui ter neném, quando eu fui ter a Nicole, e eu era muito nova, aí a mulher disse assim, a enfermeira disse assim, era bom que ela tivesse, era normal, porque se ela não tiver normal, o próximo ano ela vai estar aqui, porque ela não sentiu a dor do parto. E, de certa forma, às vezes não, mas o tolo, ele tem que passar pela dor. O tolo ele tem que passar pela consequência do seu ato. Porque se ele não passar pela consequência do seu ato, ele não vai aprender. Porque ele só aprende sofrendo. Infelizmente, tem pessoas que são assim. Infelizmente, às vezes nós somos assim. Às vezes a gente recebe chamadas, a gente recebe advertências, mas a gente acha, não, vai dar certo. Não, mas Deus está na frente, olha. Às vezes Deus nem está. E aí, quando acontece mal, a gente acha que foi porque Deus não quis, ou não foi porque Deus quis assim. Deus não quer o seu sofrimento. Deus não quer o seu sofrimento. Deus não quer que você sofra, que você viva a vida sofrendo, que você viva a vida em prejuízo. Deus não quer que você viva a vida em pelejas. Deus não quer que você viva a vida em dívidas. Deus não quer que você viva a vida num casamento destruído. Deus lhe ensina tudo. Você tem todos os passos na Bíblia, um rico livro em suas mãos. Deus não quer isso. Isso são consequências da nossa tolice, né? Perdão, tô um pouco ruim da garganta. Aqui diz assim, né? Aqui também fala muito do mau testemunho, né?
que fala muito da mentira, né? Que é melhor ser pobre e ser honesto, né? Do que ser mentiroso e tolo. Ele fala que por 2 vezes. Ele fala que por 2 vezes no começo e logo no fim. Ele também repete de novo sobre. Aqui a gente vê a importância de ser sincero, a importância de falar a verdade. Os filhos de Deus, as criaturas de Deus, elas agem de qualquer forma. Todos somos criaturas de Deus, mas aqueles que são filhos de Deus, eles andam em verdade. Aqueles que são filhos de Deus, nós temos esse peso em nós temos que ser exemplos. Se nós não somos perfeitos de forma nenhuma. A igreja é como um hospital, que chegam pessoas doentes, mas têm que ser curadas. Essas pessoas vão ao hospital para serem curadas. Então nós temos que ser curados. Nós chegamos doentes, mas nós estamos sendo tratadas, temos que ser curadas, temos que propagar o evangelho. E o evangelho, às vezes, você não propaga, não é nem com o seu falar, às vezes você propaga o evangelho com o seu jeito de ser. Então nós temos que ser verdadeiros, nós temos que espelhar o Espírito Santo de Deus. Toda vida que vem um escândalo, ou toda vida que vem um mau comportamento do crente, ele é o primeiro a ser apontado. Por quê? Porque nós carregamos em nós o peso de sermos testemunha, de sermos semelhança de Cristo Jesus. Então, tô voltando aqui, o celular descarregou. Então, meninas, toda vida que nós tomamos alguma decisão, ou que nós fazemos alguma coisa, ou algo que nós falamos, nós temos que ter conosco a consciência de que nós estamos carregando o peso do Evangelho e que as pessoas querem ver Cristo em nós, e que nós somos imagem e semelhança dele, nós temos que andar como ele andou. Então nós carregamos isso conosco, né? Que o Senhor possa nos ajudar, porque nós de nós mesmos somos pequenas, somos falhas, né? Mas se nós nos permitirmos, o Senhor pode mudar todo esse quadro. O Senhor quer nos usar, e para que Ele possa nos usar, nós temos que estar em constante exercício de falar sobre Ele, em constante exercício de ler a Bíblia, para sabermos o que falar no momento em que nos for perguntado, para termos diligência em nossos atos. Tudo isso a Bíblia nos ensina. Então nós temos que estar em exercício. Nós somos corpo de Cristo, e o corpo, quando você tem um membro no seu corpo que não está funcionando, que ele está parado, ou quando você, vamos dizer que você fez uma cirurgia e aquele membro ficou ali mobilizado durante um tempo, ele ficou parado. O que acontece com aquele membro? Ele atrofia, não é isso? Assim é a vida do crente também. Nós temos que estar em constante exercício, constante busca, porque senão a gente atrofia, né? E tudo aquilo que não é alimentado, tudo aquilo que não é exercitado, ele diminui. A Bíblia fala aqui que diz assim, filho, olha que interessante, a Bíblia diz assim, filho, se você parar de aprender, no versículo 27, filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Não é assim? Às vezes quando a gente está estudando e passou o tempo, a gente esquece até de onde usar as vírgulas, né? Que a gente não está exercitando aquilo. Que nós possamos exercitar todos os dias o Evangelho de Cristo na nossa vida, no nosso trabalho, no trabalho, no colégio, no ônibus, na igreja mesmo, né? Porque mesmo dentro da igreja, tem pessoas que precisam escutar de ladinho algo que venha direto do Senhor, que nós possamos ser esse canal, né? Mas que também não venha, que possamos saber quando falar e a hora de falar, porque às vezes as pessoas já têm um certo preconceito com crentes, que crente é chato, né? Porque às vezes a pessoa tem gente que quer insistir da pessoa escutar, insistir da pessoa aceitar Jesus. Não é assim, é o Espírito Santo de Deus quem convence, né? Nós temos que ser só o canal. A palavra de Deus diz que a palavra nunca volta vazia. Então que nós possamos lançar a palavra de Deus e deixar que Ele rega, e deixar que Ele dá o crescimento, né, que é dele. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz de mais um dia eu poder estar aqui com vocês, e eu espero que esses dias que nós estamos juntos, que possa mudar nossas vidas de verdade.
que possa nos fazer mais sábias de verdade, que a gente possa ser sábia de aprender, como eu já disse, aprender o caminho sem ter que passar por ele, né? Aprender o caminho de dor, o caminho que leva à dor, sem ter que passar por ele. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada uma, Senhor, que escutar este vídeo, a cada uma que vê este vídeo, Pai, que ela possa escutar a Tua voz, ó Pai, quando lê este livro, que ela possa buscar mais de Ti e que ela possa estar sendo ensinada, que ela possa estar sendo aconselhada pelo Teu Espírito Santo com essa leitura, Pai. Alcança cada uma, Pai, que está ouvindo esse vídeo hoje, Deus. Abençoa de uma forma especial e que o Senhor possa estar conosco durante todo este dia, Pai. Que tudo aquilo que fizermos seja para a Tua honra e glória, assim que te peço e já te dou glória em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meninas. Paz do Senhor.